para ficar também melhor colocado para aqueles que não estiveram presentes, mas assim eu tenho vídeo gravado da aula passada e vou colocar para vocês, ok? E aí a gente volta, né, um pouquinho ao problema da visão estéreo. Eu até coloquei umas figurinhas para vocês ficarem brincando aí de cruzar os olhos na aula passada, mas a visão estéreo, na verdade, a reconstrução a partir de imagens estéreo, como a gente chamaria aqui na disciplina, né, ela se dá quando você tem duas ou mais imagens da mesma cena que foram tomadas com duas câmeras, ou pode ser a mesma câmera, mas em pontos de vista diferentes, né? Então, esse seria uma ideia aí para vocês. Pega duas fotos com o computador, mas colocar em pontos de vista diferentes. O ideal é que você tenha um controle dessas posições, um controle, por exemplo, dizer os eixos ópticos, eles estão perpendiculares um ao outro, né? Então, se você for pegar isso com a mesma câmera, provavelmente você não vai ter isso. Você não vai conseguir botar a mesma câmera em duas posições, né? Existem câmerazinhas estéreo no mercado aí na faixa de $30 hoje em dia. Então, é muito fácil você fazer um dispositivo, por exemplo, para reconstruir, né? Para fazer um scanner, né? Alguma coisa assim, baseado em visão estéreo. Tá? Hoje em dia, com o que a gente já tem, está muito fácil. E aí, o que se faz em visão estéreo, né? Em reconstrução estéreo, você calcular a terceira dimensão, a gente já viu na aula passada, através de triangulação, né? A gente inverte a projeção, né? Em teoria, se eu tenho os pontos nas imagens e tenho a calibração das câmeras, né, que produziram essas imagens, e sei a posição e orientação delas no espaço, e a distância entre elas, principalmente, né, eu tenho que saber, eu consigo reconstruir a posição 3D só usando as imagens, não precisa de mais nada para isso. Claro, dada a projeção do ponto na imagem esquerda, né, eu tenho que saber qual é o correspondente dele na imagem direita. Como é que eu faço isso? Eu posso ir lá na mão, né? Ó, tá vendo esse ponto aqui? Ponto esquerdo. Clica na outra imagem, ponto direito, né? Ponto esquerdo, ponto direito, calcula a posição, né? Ok? É mais ou menos assim. Agora, é claro, imagina uma imagem com 1 milhão de pontos, eu tenho que ir lá e eu vou ter que clicar isso para cada um dos pontos, né? Para cada ponto de uma imagem, eu vou ter que saber quem é o correspondente dele na outra imagem. Onde é que está a projeção dele do ponto, né, na outra imagem. Melhor, dado um ponto lá na cena, projetou nessa imagem nessa posição, nessa imagem nessa posição, né? Se eu tiver as projeções, consigo reconstruir. Esse é o princípio. Vou pular essa parte aqui só para a gente chegar mais à frente. E ele é baseado, na verdade, nesse triângulo aqui, né? Projeção na imagem esquerda, projeção na imagem direita, objeto, né? Eu consigo, baseado em semelhança de triângulos, né? Eu sei que esse triângulo aqui, ó, por exemplo, ele é semelhante ao esse triângulo aqui, né? E na imagem direita a mesma coisa, esse triângulozinho aqui que sai do centro de perspectiva e vai para a imagem no projeção do ponto e o centro da imagem, ele é semelhante ao triângulo que sai aqui saindo do centro de perspectiva, indo até o Z, né, do objeto, e o objeto, né? Então esse triângulo definido por esses são semelhantes, através dessa semelhança a gente consegue, viu na aula passada, né, as equações, que basicamente são essas aqui, né? Eu consigo aí estabelecer relações entre os triângulos, né? E a partir dessas restrições, considerando, né, nessa hora, um sentido aí para o x positivo, a gente viu até que esse modelo aqui, ele, apesar de ser
um dos mais difundidos na literatura. Na verdade, ele é o modelo de mão esquerda, né? Que é o que a gente não gosta muito de utilizar, mas isso vai funcionar, mesmo que eu bote meu modelo como mão direita, ele vai funcionar também, só para a gente entender melhor, mantém ele. Se a gente mantiver ele, a gente consegue obter essas distâncias. Veja aqui, aí essa distância daqui para cá, ela é o x do ponto menos essa distância toda, né? Para poder ficar negativo. O x do ponto é isso aqui, quando eu subtraio dessa distância toda, isso fica negativo. Então, realmente, x está para a esquerda, está negativo, né? Essa daqui é positiva. Então, por isso que tem esse sinal negativo aqui, né? E esse sinal negativo aqui é que vai fazer com que a gente troque depois isso, né? Quando eu subtrair esse desse, xl menos xr, eu vou estar subtraindo esse daqui desse de baixo também, e na verdade isso aqui vai ficar positivo depois, né? Então a gente vai ter a reconstrução dada por f vezes a linha de base sobre a disparidade, quando eu pego esse menos esse e levo para de baixo, né? Levo para o outro lado da equação. Aí a gente consegue trazer o z para cá, né? Tirar daqui de baixo, subtraindo as duas, levando o z para o lado de cá e levando xl menos xr, chamando isso de d, a gente consegue ter aí a reconstrução 3D, né? Através dessas equações. Então aqui está a equação que me dá o z, que é b vezes f, né? Sobre d, veja que aqui sumiu o sinal, né? Ficou positivo por conta disso, dessa subtração, né? Ok? E aí, uma vez que eu tenho o z, só substituir nas equações qualquer uma das duas, né? Tanto da esquerda quanto da direita, poderia ser nessa outra aqui também. Aí eu consigo reconstruir também em x e em y. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que se eu tiver a posição na imagem esquerda de um ponto, xl, yl, e a posição na imagem direita desse mesmo ponto, xr e yr, eu consigo reconstruir a posição dele no mundo, né, usando essas três equações aqui. Ó. Veja, elas estão só em função de xl, mas para a obtenção do d, eu preciso do yr, do xr também, né? Ok? Então, o xr está implícito aqui dentro do d. Xr, na verdade, o d é xl menos xr, né? Está aqui em cima a definição de d, ó, xl menos xr. Ok? Legal. Tem umas considerações. Normalmente a gente usa um sistema em que os eixos são paralelos. Por conta disso, vejam que a gente não tem aqui disparidade em y, mas se eu tivesse disparidade em y, dá para gerar um modelo para isso também. Ok? Aí seria um modelo genérico, né? Que, por exemplo, se vocês forem pegar as duas imagens com a câmera de vocês, provavelmente vocês não vão conseguir fazer o eixo ficar paralelo. O eixo, a menos que você coloque em cima de uma mesa, né, num tripé, e mova ela só controladamente de um lado para o outro, né? Aí você consegue. Tá? Mas se você não tiver esse controle, provavelmente os eixos não vão estar paralelos. E aí você vai ter disparidade em y também. Aí o modelo muda. Mas se o modelo não mudar, a gente pode considerar que o deslocamento em y é zero. Ou seja, dado um y, um ponto, né, na imagem esquerda, o y dele na imagem direita vai estar no mesmo y da imagem esquerda, vai ter o mesmo y, só vai mudar o x, né? Por isso que a disparidade só está em x aqui. Tá? Pô, legal, isso aqui já está me dando uma ideia. Significa que, dado um ponto na imagem esquerda, se os eixos forem paralelos, na imagem direita, o correspondente dele, o y vai ser o mesmo desse cara aqui. Ó. Veja bem, se eu tivesse que procurar na marra, né, sair olhando na imagem direita, qual é o correspondente desse cara, na prática eu teria que passar em todos os pixels da imagem e verificar qual que é o mais parecido com esse, né? Mas sabendo dessa restrição,
que o y é o mesmo, eu já vou procurar só numa linha na outra imagem, né? Eu já reduzi a complexidade aí de uma dimensão, pelo menos, né, para procurar. Veja o problema que eu estou tentando colocar para vocês. Dado um ponto na imagem esquerda, qual é o correspondente dele na imagem direita? Veja que para todo ponto da imagem, eu preciso ter a disparidade para poder reconstruí-lo. Para ter a disparidade, eu tenho que saber quem é o cara na imagem direita que corresponde a ele, né? Tá? E para saber quem é o correspondente, eu teria que sair procurando quem é o cara mais parecido com esse daqui naquela imagem. Tá? Veja onde é que a gente já adiantou um pouquinho, a gente vai chegar lá daqui a pouco nisso, mas eu acho que vocês já entenderam essa parte inicial, né, do que é a disparidade, de como é que se faz a reconstrução também, é só jogar lá de volta nas equações. E no caso a nossa origem lá estava com um sistema de mão direita, mas isso vai funcionar no sistema como esse aqui, por exemplo, também sem problema nenhum, né? Ok? Então, o que eu acabei de falar para vocês é que, dado um ponto na imagem esquerda, as imagens da imagem direita deles são a mesma, estão na mesma posição y. Então, YL e YR é o mesmo, né? Definindo uma reta aí. Por que isso acontece? Isso acontece porque os nossos eixos, nesse modelo que a gente está utilizando aqui, ideal, eles estão em paralelos, ok? Mas se eu tivesse uma imagem genérica, esses eixos não estariam em paralelo, é isso que eu quero dizer, e provavelmente o YL e o YR de um ponto não vai ser o mesmo, né? Dado 2 pontos, o Y não vai ser o mesmo deles. O que significa que eu vou ter disparidade em Y também, não só em X. Na verdade, aí eu vou ter uma distância, né, do meu ponto até o outro, que vai ser um vetorzinho, dx, dy, né? Vai ser essas duas coisas, ok? Mas o que acontece é que, mesmo isso acontecendo, os eixos não estando paralelo, ainda assim, o correspondente lá na outra imagem, ele vai estar ao longo de uma reta. Só que essa reta já não vai ser mais paralela ao eixo X, ok? Vai ser uma reta provavelmente inclinada. Por exemplo, se o meu sistema tiver um movimento de divergência, né, que é esse movimento aqui, bom, desde que os eixos continuem assim, ainda o Y vai ser o mesmo. Mas se algum dado momento eu tiver um movimento assim, um movimento vertical dos eixos, aí eu deixo de ter os Y já não são o mesmo, e passa a ter disparidade em Y também, ok? Mas ainda assim vai estar ao longo de uma reta, correspondente do ponto lá na outra imagem, dado um ponto aqui, o correspondente dele na outra imagem está ao longo de uma reta. Essa reta a gente chama de linha epipolar, tá? Que o outro ponto vai estar lá. Dá para perceber que aqui no nosso sistema elas são paralelas, né? Ok? Por que elas são paralelas ao eixo X? Porque realmente elas estão paralelas uma em relação à outra. Se eu tiver movimento de divergência, elas ainda vão continuar o mesmo Y, só vai deixar de ser quando eu tiver os eixos com movimento em Y, ok? Mas a partir do momento que eles estão no mesmo plano, as retas estão no mesmo, o eixo está no mesmo plano aqui, ainda assim o Y continua o mesmo, ok? Legal, então vamos entrar melhor nesse conceito, que dá para perceber isso aqui nessa imagem, ó, a altura aqui, né, do ponto em relação ao eixo X aqui é a mesma aqui dele, né? Apesar que ele está mais à esquerda, o outro estava do lado direito e do lado esquerdo, mas a altura dele, né? Se trazer para cá em relação à origem, é exatamente a mesma aqui, a altura em relação à origem. Isso por conta do paralelismo entre esse e esse, né? Tá certo? O deslocamento em Y entre os dois é zero nesse caso. Então, veja, dado esse ponto aqui, se eu fosse lá na outra imagem e sair daqui até chegar lá no final, né, nessa reta que tem o mesmo Y dessa daqui, provavelmente esse ponto na outra imagem ele vai estar ao longo dessa reta. Provavelmente não, com certeza, né? Então provavelmente eu vou encontrar ele lá, em alguma das posições, né, dessa reta. Ok? Vamos ver isso melhor. Para isso a gente coloca essa figura, que eu tenho basicamente um ponto P,
Aqui eu tenho a projeção desse ponto P, chamada de P' L, né, na imagem esquerda. Eu tenho a posição do P na imagem direita. Veja, aqui eu tenho o movimento de divergência, né, das duas imagens. Aqui eu tenho, o que mais? Os pontos centrais de cada câmera, né, o centro da lente, centro de projeção, eles estão à frente, a imagem está aqui atrás, né, das câmeras, atrás da lente, né, tá, para a gente entender melhor isso. No nosso modelo, a gente sempre tem colocado a câmera na frente, né, mas deixa assim para a gente entender melhor. Isso é o que acontece realmente, né. Se eu pegar essa reta DL aqui, ela é simplesmente uma reta passando pelo foco da imagem esquerda, mas que é paralela à projeção, né? A reta que define a projeção do ponto lá na imagem direita, e a mesma coisa, o DR aqui até o DR', ela é uma reta paralela a essa outra aqui, que vai do ponto, que a gente acabou de falar, né, até a projeção dele, ok? Se eu pegar esse centro de projeção e levar ele, uma reta dele até o outro centro de projeção e levar isso para a imagem da direita, eu vou ter aqui nesse ponto SR' a interseção dessa reta aqui que une os dois centros de projeções, né? Eu vou ter interseção disso com o plano da imagem direita, ok? Legal. E se eu fizer a mesma coisa para o outro lado, esse ponto aqui vai ser a projeção de SR na imagem esquerda. Então, a projeção de SL na imagem direita é isso aqui, né? É esse ponto. Veja, se as duas imagens estiverem paralelas, o eixo paralelo, né? Aqui os eixos estão um pouquinho inclinados, né? Mas um pouquinho com movimento de divergência, que é esse movimento aqui. Mas se os eixos estiverem paralelos, o que vai acontecer? As imagens vão ser paralelas uma à outra. Aí, quando eu levar o centro de projeção aqui no outro e levar nesse plano definido pela imagem direita, onde é que vai ocorrer a interseção? Ela vai ocorrer lá no infinito, né? Muito longe. E a mesma coisa, se essa imagem aqui, né, for paralela, se os eixos forem paralelos, as duas imagens vão estar no mesmo plano, obviamente a projeção do centro da imagem direita na imagem esquerda vai estar lá no infinito também. Por conta disso que a nossa linha epipolar, nesse caso nosso, ela é paralela, né, ao eixo X. No caso de eu ter um movimento de divergência, ela já vai deixar de ser paralela, vai acontecer exatamente isso que está aqui, ó. Em algum momento eu vou ter o centro de projeção da imagem esquerda projetado na imagem direita, né, no plano, né? Ele vai ter interseção aqui, isso vai ocorrer, ok? Se eu pegar essa projeção do centro e a projeção do ponto P lá na imagem direita, esses dois pontos aqui vão me definir a linha epipolar. De outra maneira, eu posso também pegar essa reta aqui, né? A P', L, a reta paralela, a reta que sai do ponto P até a projeção dele na imagem esquerda, levar isso para a imagem direita, que eu vou ter o ponto DR' e o ponto SR'. Esse ponto e esse também definem essa linha epipolar. Pô, legal. Então, dado um ponto qualquer nessa imagem, eu determino esse ponto SR' e esse ponto PR', ou esse ponto SR' e o ponto DR', e aí eu posso procurar ao longo desse ponto aqui, que eu vou encontrar o correspondente desse cara aqui. Ok? Com certeza ele vai estar lá nessa reta, né? Tá? Isso é restrição epipolar. Tá? Colocando isso de uma maneira formal, eita, essa equação aqui está errada. Supondo, né, que a gente tenha a orientação relativa entre os dois sistemas, significa eu tenho uma matriz de rotação, né, e tem uma matriz eu tenho um vetor de posição, né, o vetor de posição vai me dar a distância B aqui, né,
desse ponto até esse, tá? E tem uma matriz também de rotação, que dado esse eixo aqui, eu sei qual é a rotação em relação ao outro. Se a gente tiver os eixos paralelos, a rotação vai ser 0, né? Eu não vou ter definido a rotação, só vou ter a translação, desculpa, né? Translação definida, né? Vamos supor aqui que a projeção do ponto P na imagem esquerda é XL, YL, ok? Como está aqui. Bom, dado um ponto XL, dado um ponto P qualquer, né? Eu consigo projetar ele aqui na imagem esquerda e também na imagem direita. Se eu tiver esse ponto aqui em relação a esse sistema de coordenadas, levar ele para a imagem direita é aplicar a matriz de rotação mais mais o vetor de translação, né? Aqui deveria estar XR, YR, ZR. Aqui na frente está melhor. Então, XR, YR e ZR da imagem direita é o ponto referenciado ao sistema direito, ele é o ponto referenciado ao sistema esquerdo, seria aqui XL, YL e ZL, né? Multiplicado pela matriz de rotação e mais a translação, ok? Uma matriz está somada aqui, né? Multiplicando ele, somando, eu obtenho o XR, YR e ZR, é isso que a gente quer dizer com isso. Tá? Legal. Se a gente pegar isso daqui, XR, YR e ZR aqui, substituir nessas equações de projeção que a gente já tinha lá de trás, né, da semelhança de triângulo, considerando nesse nosso modelo aqui ideal que o Y é o mesmo, para as duas imagens também, né, ok? Eu sei que, por semelhança de triângulo, substituindo aquele XR no lugar desse daqui, né, o ZR também, e o YR, a gente consegue definir aí as equações dessas nossas linhas epipolar, né? Que a gente, dessas linhas aqui, a gente consegue definir as equações dessa linha. Basta aqui para isso, a gente define aqui algumas, tá? Pegando aqui XR, de novo, aqui está errado, é XR, YR e ZR. Substituindo nas equações, nessas equações aqui, e aí a gente fazendo algumas assunções, chamando, se a gente disser que XR igual a S mais U, YR igual a BS mais V, já depois de substituir, né? ZR, CS mais W, depois de substituir, a gente chega a essas equações, né? Veja, essas equações foram substituídas nessas aqui, ok? E aí, dando essas denominações aqui para XR, YR e ZR, a gente chega a essas equações para X, né? Seriam duas equações que a gente tem, ok? O que acontece aqui? Essas equações, elas me definem as restrições, elas me definem justamente a restrição epipolar, tá? Se eu substituir aqui, se eu fizer S, esse aqui é o S, né, igual a 0 nessas equações, o que vai acontecer quando eu fazer S igual a 0 aqui? Esse cara vai ser infinito, né? Ou seja, eu vou estar, não é isso? Vou estar dividindo aqui em cima uma coisa que tem um valor diferente de infinito por infinito. Por zero, aliás, né? Isso aqui vai dar, não, vai dar W, desculpa. Isso aqui vai dar W, né? Quando eu substituir isso por zero. Eu vou ter isso aqui, vou ter justamente, substituindo S por zero, eu vou ter justamente esses dois pontos aqui, U sobre W e V sobre W. Tá? Esses dois pontos aqui, ele é aquele ponto S', SR' aqui na imagem direita. Tá? Se as minhas retas forem paralelas, isso vai dar um ponto lá no infinito. Era isso que eu queria dizer. Tá? Se eu colocar S igual a infinito, aí sim, esse lado de cima aqui vai ser zero, né? Esse lado vai ser zero, eu vou ter
A sobre C aqui, e aqui embaixo também vai ser essa equação, a parte direita dessa parte de baixo aqui vai ser também zero. Aí eu vou ter B sobre C, ok? Então, substituindo por infinito aqui, vai zerar, e substituindo por zero, esse lado de cima vai sumir também. Aliás, aí eu vou ter esse cara definido, né? Vou ter 1 sobre W aqui em cima, V sobre W em cima. Bom, de fato, quando eu fizer isso, eu vou ter aqueles dois pontos. Um dos pontos é esse carinha aqui, e o outro ponto é esse carinha aqui, é a projeção do ponto aqui na imagem esquerda. Tá? Posso também simplesmente pegar essa projeção aqui, né, como a gente já falou lá atrás, e levar ela para o outro lado. Mas assim, o que a gente vê aqui é que realmente existe uma equação, né? E se eu descobrir essa equação, eu não preciso descobrir ela para todo ponto, mas se eu descobrir ela para alguns pontos, em forma desses parâmetros aqui, aí eu consigo, ó, dado um x' R e um y' R, qual é o correspondente, eu consigo descobrir, né, através dessas equações, onde é que está o correspondente dele na outra imagem, ok? Veja, só considerando aí o ponto referenciado ao sistema de imagem esquerda, né? É isso que a gente tem aqui, tá? Então, isso aqui é a restrição epipolar. Assim, não é tão difícil entender ela, não. Principalmente quando os eixos são paralelos, né? A gente vai entender que eu tenho o mesmo y, que elas são uma reta paralela ao x, né? Em cada uma das imagens. É isso que nos diz a restrição epipolar, né? Tá? Então, como eu já falei, da mesma maneira, a gente poderia tomar o raio dr lá, né, que é paralelo, e aí descobrir as equações dele também. Mas a que é geralmente utilizada, o modelo que é geralmente utilizado é esse aqui, tá, na literatura. Existem outras maneiras de se chegar a essas equações também, né? Mas assim, eu acho que é mais ou menos tranquilo, e o principal é vocês entenderem que é possível aí a gente restringir onde a gente vai buscar o ponto na outra imagem. Tá? Aqui a gente supôs que a gente tem esses parâmetros aqui conhecidos, né? R11, R12, R13 e R14. Tá? Mas, assim, na prática, a gente tem que determinar eles também, né? Antes de vir para cá. Se eu tiver eles determinados, aí tem como eu determinar essas equações aqui. Precisa deles. Ok? E para conseguir eles, a gente entra no que a gente chama de orientação relativa. Tá? Então, para que eu tenha geometria epipolar definida, bem definida, eu preciso ter orientação relativa e orientação absoluta também. Precisa ter todas as duas definidas. A orientação absoluta vai me dar a distância, né? Eu preciso do B lá nas minhas equações da linha de base, né? Ok? Legal. Então, isso se faz numa fase anterior, da mesma maneira que a gente tinha calibração para minha câmera única, né, sozinha. A gente viu calibração de câmera, vimos várias maneiras de se fazer isso, né? Aqui a gente precisa calibrar também. Só que calibrar aqui é mais do que eu determinar a parte interior e exterior de cada câmera separadamente em relação à origem, né? Na verdade, eu tenho que pegar a origem das duas câmeras ao mesmo tempo em relação à origem global, bem como a distância focal delas, né? Os parâmetros interiores, e bem como uma em relação à outra também. Se a gente esquecer por enquanto essa origem global e trabalhar só uma em relação à outra, veja, se elas não mudarem a posição uma em relação à outra, se eu mexer o conjunto todo, não tem problema. Dá para mim orientar ele todo em relação à origem, não seria fazer o absoluto, né? Mas desde que eu não mude uma em relação à outra, basta que eu tenha a orientação de uma em relação à outra. Então, assim, se eu tiver pontos de uma imagem e pontos conhecidos na outra imagem, eu consigo estabelecer essas equações que a gente viu aqui. Eu consigo estabelecer essa matriz de orientação, né? E essa matriz de translação aqui.
ok? De uma em relação à outra, desde que não mude, né? E determinar a orientação relativa é justamente isso, é restabelecer as posições que a câmera tem no momento, uma em relação à outra, no momento que eu estou tomando essas imagens, ok? Imagina que eu tenho um avião, né, sobrevoando uma região e tirando fotos. Nesse caso é muito mais importante, nessa hora, ver que a gente vai ter deslocamento tanto em X quanto em Y, né? Muito mais na direção que o avião está voando, mas eu vou ter também um deslocamentozinho, vou ter disparidade no outro eixo também, vou ter disparidade em Y, que a gente diz, ok? Mas, se eu conseguir restabelecer a orientação dessa primeira foto com a segunda foto, sem precisar levar em consideração as posições absolutas, eu consigo, nessa hora, determinar o que a gente chama de orientação relativa. É uma em relação à outra. Para fazer isso, basta que eu tenha posições de pontos conhecidos de uma imagem na outra imagem. Ok? Então, na verdade, o que a gente está querendo fazer é determinar essas equações, determinar os parâmetros, né, daquela equação que a gente já viu, que a gente precisa utilizar lá na orientação relativa, né? Na verdade, seria achar a matriz R, né? Se eu entender que estou colocando aqui também, estou somando, né, a translação. Normalmente a gente não representa isso aqui dessa forma, normalmente a gente representa isso em forma de uma matriz homogênea, né? Ok? Ou seja, dado um ponto na imagem esquerda, se eu tiver essa matriz e essa de rotação e translação, eu consigo obter o ponto em relação ao sistema da imagem direita, ok? Um ponto no mundo referenciado ao sistema de imagem esquerda. É isso que a gente está querendo dizer. Tendo isso, eu tenho orientação relativa, né? Sendo que aí, claro, a gente tem que considerar as equações de projeção. E lembrando que nessa hora, a distância focal, se a gente tiver com a mesma câmera, ela é a mesma, né? Para as duas imagens, ok? Então, por isso que a gente só precisa considerar aqui na imagem direita, né? Legal. Então, na orientação relativa, o que a gente tem que fazer é determinar 9 parâmetros de R e 3 parâmetros de T, né? Que está lá na última coluninha dela, que dá 12 incógnitas. Então, em teoria, eu precisaria de 6 pontos, né? Se eu tiver 6 pontos, claro, não podem ser coplanares. Se esses 6 pontos tiver numa imagem, ele aparecer também na outra, e eles não forem coplanares na cena considerada, a gente consegue reconstruir, criar, né? A gente consegue determinar esses parâmetros os parâmetros de R e T aqui, né? Por que não pode ser coplanar? Porque se ele for coplanar, isso aqui normalmente eu vou resolver com um sistema de equações homogênea, e aí nessa hora eu vou ter só a solução trivial, né? Solução trivial, todo mundo igual a zero, tá? Se for coplanar. Então, por isso que eles não podem ser coplanar, para que eu tenha outras soluções que não a solução trivial, tá? Bom, legal, eu tenho 12 incógnitas, mas a gente tem algumas outras coisas. Se vocês se lembram, essa matriz, por ela ser uma matriz de rotação, eu tenho que, se eu fizer o produto escalar de uma linha com outra, né, isso vai dar zero, né? Uma linha é perpendicular à outra, tá? E também, se eu fizer calcular o módulo, né, de cada uma das linhas, né, de cada um dos R1, R12, R13, esse módulo vai dar 1, né? Calcular a magnitude dessa linha vai dar 1 também, ok? Só lembrando que, como as 3 dá 1, aí eu consigo só mais uma restrição com isso, porque eu fico preso no isso é igual a 1, isso é igual a 1, isso é igual a 1. Então isso aí não vai me ajudar em nada. Mas pelo menos uma equação eu consigo tirar daí. E as outras 3 seria dessa restrição de ortogonalidade entre cada par de vetores aqui. Ok? Legal, nessa hora, então, ao invés de 12, eu consigo baixar para 8. Então eu tenho
8 incógnitas, que as outras 4 eu conseguiria a partir dessas outras 4 equações aí. Eu tenho 3 de... Na verdade, ele usa ao contrário, ele usa uma de ortogonalidade e 3 de normalidade aqui de R. Né? Tá? Normalmente se faz ao contrário disso. 3 de ortogonalidade e uma de ortonormalidade, e uma de normalidade. Mas tudo bem, de qualquer maneira eu consigo só 4 equações aí dessas restrições. Né? E aí sim, eu ainda tenho aí um problema de escala. Quando eu encontro essa matriz de rotação, se eu aumentar aqui o meu sistema, né, e aumentar o outro também, a matriz vai ser exatamente a mesma. Ela não vai mudar, né? Levar ele mais para lá. Tá? Então, eu ainda tenho mais uma restrição. Então, ao invés de 12, na verdade, eu tenho 13. Tá? E aí, ao invés de 8, eu fico com 9. Pô, legal, 9 restrições. E tem pontos numa imagem, pontos na outra imagem. Quantos pontos eu precisaria de uma imagem da outra para resolver isso? Cada ponto me dá 2 equações, na verdade, né? Se a gente se lembra lá do passado. Então, eu precisaria de 5 pontos, pelo menos, né? De fato, então, uma orientação relativa, ou seja, determinar aqueles coeficientes lá, né, R e I, e determinar a parte da translação, precisa de ter pontos, eu só preciso de pontos nas imagens, ok? E veja, isso aí vai estar a menos de um fator de escala. Normalmente a gente vai negligenciar esse fator de escala, mas com 5 pontos a gente conseguiria, né? Na verdade, eu precisaria de 4,5, né? Lembrando que eu tenho 4 restrições lá da ortonormalidade da matriz, né? Então, com 5 pontos, mais as 4 restrições de ortonormalidade, eu consigo estabelecer 14 equações. 14 equações, 13 incógnitas, tem solução, né? Tá? E a solução ela vai pelo mesmo caminho lá da calibração de câmera, né? Ok? Que vocês já viram como resolver lá. Então, quando se fala em determinar a orientação relativa do meu sistema de câmeras estéreo, do meu par estéreo, significa restabelecer esses 12 parâmetros aqui, né? 9 para R e 3 para T daquela matriz que faz a leva, né, de um sistema esquerdo, um ponto no sistema de coordenada esquerdo para o ponto no sistema de coordenada direita. Né? Esse ponto, se eu tiver a representação dele nesse sistema aqui, levar para o outro sistema e aplicar essa matriz R e a translação. Ok? Isso é a parte de orientação relativa. E onde é que ela é útil? Na determinação das equações que definem as retas, né, as retas epipolares. Tendo a restrição epipolar, eu consigo fazer a busca lá do correspondente só numa linha, eu não preciso buscar na imagem toda. Mais ainda, eu sei que a disparidade nossa, como a gente tem visto, ela é sempre positiva. Então, eu já posso começar a buscar de uma posição que eu estou para a direita, eu não preciso buscar para o outro lado. Né? Dado um ponto aqui na imagem esquerda, pega o ponto na imagem direita e busca para a direita. E você, a partir dali, só que aquele ponto vai estar. No nosso caso, que os sistemas são paralelos, né? O eixo óptico é paralelo. Ok? Isso facilita na hora da gente fazer essa operação que eu já estou adiantando, que a gente chama de matching. Matching é o quê? Determinar o casamento, né? De todos os pontos da imagem, dado o ponto esquerdo, na imagem esquerda, onde é que ele está na imagem direita. Eu preciso do matching para poder determinar a disparidade aqui no problema estéreo, né? Ok? Beleza, então, orientação relativa é isso. Além disso, eu preciso também, né, para poder ter reconstrução, orientar o meu sistema, né, completo em relação a quê? Em relação à minha origem de mundo, né, em relação ao mundo, ok? Veja, agora eu não estou falando de ponto em uma imagem e na outra, eu estou falando em ponto cuja coordenada de mundo eu preciso conhecer. Então, eu estou falando em algo parecido com a minha orientação interior que eu tinha lá
na calibração de câmera, né? De fato, eu vou precisar da orientação interior também de cada uma das câmeras para determinar o F, né? Que está sendo usado ali naquelas equações, ok? Legal, então, para a orientação relativa, 5 pontos com coordenadas de imagem conhecidas, lembrando que eles não podem ser coplanares, né? Na cena, no mundo, ok? Na imagem, claro que ele vai estar no plano imagem 5, né? Mas no mundo eles não podem ser coplanares. Então, se eu tiver 5 pontos, eu consigo estabelecer a orientação relativa do modelo, ok? Para orientação absoluta, significa orientar a origem do sistema, né, em relação ao mundo, ou seja, saber qual é a transformação. Aí sim, né, se eu tiver a orientação absoluta e tiver as coordenadas dos pontos nas duas imagens, eu consigo restabelecer, né, a partir disso, a coordenada do ponto lá na cena, né, lá no mundo, ok? Para fazer isso, a gente também pode estabelecer algumas matrizes, né? Então, fazer a orientação absoluta, na verdade, se assemelha, né, a determinar os parâmetros intrínsecos. Eu preciso definir quem é o F, né? Existem várias maneiras de fazer isso, tá? A gente pode ir lá para o modelo que a gente tinha, fazer eles, né, em conjunto para as duas câmeras, ok? Mas a ideia é que o sistema completo ele fica orientado em relação ao frame de mundo. Então, imagina que você tem um ponto na imagem esquerda, XR, YR, um ponto na imagem direita, XL, YR, troquei as bolas aí, mas tudo bem, e eu aplico uma matriz nesse ponto, eu levo ele a um ponto lá no mundo. Eu posso pensar ao contrário também, né? Se eu tiver as coordenadas, ou seja, para a gente determinar isso aí, essa matriz de transformação, a gente tem que pensar ao contrário. Tendo o ponto lá no mundo e aplicando essa matriz nesse ponto, eu trago ele para XL, YL, XR, YR. Tá? Dado um ponto 3D, aplico a matriz nesse ponto e levo ele para cá. Tá? Se eu tiver vários pontos na minha imagem, na minha cena, aliás, e essas coordenadas conhecidas, eu consigo determinar os parâmetros dessa matriz aqui, né? Ok? Então, fazer orientação absoluta significa pega vários pontos lá na cena, desculpa, X, Y e Z, tá? Os correspondentes nas duas imagens a esses pontos, projetado, né? Então isso normalmente é um processo manual. Eu vou lá, esse ponto aqui, cuja coordenada é essa. Hoje em dia isso tudo já está, o pessoal já fez programinhas, né? A OpenCV já deve ter programinha também que faz isso, que ela busca automaticamente. Para isso você precisa ter alguns padrões, né? Você coloca esse padrão na cena, ele já sabe que aquele padrão é utilizado por aquela função, ele já vai e busca automaticamente. Mas a ideia é essa, você tem os cantos, por exemplo, de um tabuleiro de xadrez, né? Ele pegaria as coordenadas do canto desse tabuleiro de xadrez. Você tem que entrar com essas coordenadas para ele, né? Estaria aqui, ok? A menos que, se você não entrar com as coordenadas, ele vai fazer isso a menos de uma escala, né? Ok? Mas você entrando nas coordenadas, você está dando esses pontos lá na cena para ele, e você vai lá na imagem, ó. No caso, você não precisa ir, porque ele já busca automaticamente o OpenCV, né? Mas você iria na imagem. Essa daqui é a projeção na imagem esquerda, e essa daqui é a projeção na imagem direita. Tá? Aí, se você tiver um sistema desse com vários pontos, você consegue achar quem são esses elementos aqui, né? Fazendo isso, você está fazendo o que a gente chama de orientação absoluta. Ok? Na verdade, eu tenho 16 parâmetros aqui, né? Então, com 4 pontos não coplanares, 4 pontos formando um tetraedro, né? Lá na cena, tá? Eu conseguiria também definir essa orientação absoluta. Se eles forem coplanares, eu vou ter o mesmo problema do anterior. Eu vou ter uma solução trivial quando eu for resolver esse problema aqui. Não vou encontrar, né? Por isso que eles precisam ser não coplanares. Ok?
Ou seja, então orientação absoluta é isso, é você determinar esses parâmetros dessa matriz, dados pontos cujas coordenadas do mundo eu conheço e cujas coordenadas da imagem eu conheço também. De alguma maneira, veja, aqui eu vou estar codificando todos aqueles parâmetros da orientação interior, né, que a gente tinha no outro modelo, ok? Para que serve isso? Serve para mim aplicar depois na reconstrução final, né, para determinar o x, o y e o z de pontos. Veja, se eu tiver as projeções deles na imagem, eu consigo também, com a matriz inversa aqui, né, isso é inverso, pode dar para inverter, eu consigo achar o contrário, né? Ok? Legal, 4 pontos, 16 equações, 16 incógnitas, dá para resolver. Existem outras formas também de se resolver isso, né? Essa maneira aqui é uma das adotadas pelo pessoal da UMass, nos Estados Unidos, para resolver isso. No livro do truco tem uma outra forma, eu acho, de resolver isso, okay? De encontrar a orientação absoluta, né? Quando a gente fala de absoluta, aqui, né, em visão estéreo, a gente está falando de exterior. Na verdade, é o contrário. Exterior é relativa, né? E aqui interior é absoluta. Ok? Legal, então, ó, aqui só para a gente abstrair, se eu tiver esses 4 pontos não coplanares lá e as projeções deles nas imagens, eu consigo jogar ali no meu sisteminha e encontrar quem são, né, aqueles elementos da matriz. Fazendo isso, a gente está fazendo a orientação absoluta. Okay? Isso já tem implementado no OpenCV, depois vocês vão dar uma olhada direito, né? E eu vou encerrar por aqui hoje, mas a partir da próxima aula a gente começa a ver, como eu falei, a gente precisa ter os correspondentes, né? Tá, se eu tiver alguns pontos só, eu consigo a orientação relativa e a orientação absoluta, mas o fato é que eu preciso ter alguns pontos, na verdade eu preciso ter todos os pontos na imagem esquerda, quais são os correspondentes dele na imagem direita, né? Eu não vou conseguir, veja, se eu tiver o ponto do mundo representado em coordenada da imagem esquerda, o ponto do mundo na imagem direita eu consigo, usando a orientação relativa. Se eu tiver os 2 pontos nas 2 imagens, a orientação absoluta me dá, né, eu consigo usar ela para ter a coordenada de mundo também, ok? Mas o problema é, dado um ponto na imagem esquerda, onde é que está o correspondente dele na imagem direita? Eu preciso saber disso. Tá? E isso é exatamente o gargalo e é o que mais tem sido trabalhado aí na literatura, as mais diversas formas, né, de se resolver isso têm sido colocadas. Particularmente a OpenCV tem 2 algoritmos implementados, pelo menos tinha até 2018, talvez eles tenham até mudado atualmente, não sei, mas tinha 2 algoritmos implementados para fazer isso, um baseado em grafo e o outro baseado em correlação cruzada normalizada mesmo, ok? A partir da próxima aula a gente passa a ver, então, esses algoritmos aí que a gente chama de algoritmos estéreos, propriamente dito, que é a determinação dos correspondentes, né? De uma imagem e na outra, tá? Se eu tiver a determinação da correspondência, que é isso aqui, né? Aí sim eu consigo fazer a reconstrução tridimensional, né? Tá? Então, um algoritmo estéreo completo seria isso. Primeiro extrai feições ou características, aí usa isso para fazer a correspondência, né? Existem várias maneiras, N maneiras, e depois a reconstrução tridimensional disso, né? Então, na aula que vem a gente vê mais em detalhe essa parte do match em si, ok?